Olá, pessoal! Bem-vindo à nossa primeira aula sobre lógica para programação com Java. Eu sou a professora Cláudia Zambon e estou aqui para ajudá-lo nesta jornada de aprendizado. Para este primeiro vídeo, nós vamos ver os seguintes temas. Primeiramente, vamos conhecer um ambiente de desenvolvimento onde vamos criar os nossos códigos. Eu vou utilizar a IDE Eclipse. Depois, nós vamos aprender a criar um projeto e, dentro desse projeto, a nossa classe, que vai ser executável, aonde vamos criar o nosso código e poder fazer os testes para ver se está tudo funcionando. E vamos ver também dois conceitos importantes, o que vem a ser variável e o que vem a ser constante. Se esse tema é relevante para você, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar com os amigos. Vamos passar agora para a IDE Eclipse. Eu já estou com a IDE Eclipse aberta e vamos analisar o que temos aqui na tela. Aqui ao lado esquerdo, nós temos uma janela onde vão ficar listados todos os projetos que formos criando aqui dentro do Eclipse. Aqui ao centro é a área onde vamos desenvolver os nossos códigos. E aqui abaixo não está aparecendo ainda o console, porém podemos vir aqui no menu Window, Show View Console. Esta área aqui embaixo do console é onde vai aparecer os resultados dos códigos que formos implementando. Quando formos gerar ali, pedir para rodar, para executar esse código, o resultado vai aparecer nesta janela aqui embaixo. Estas duas outras janelas aqui, podemos fechar que elas não vão interferir em nada no que vamos trabalhar aqui com lógica. Então, fechando elas, o que vamos precisar essencialmente são estas três janelas, aonde vai ficar os nossos projetos, aonde vamos codificar e onde vamos ver o resultado da nossa codificação. Agora vamos criar um projeto aqui dentro do Java. Quando você abre o Eclipse pela primeira vez, vai aparecer, você vai ver uma aparência muito parecida com esta daqui. Então esta janelinha aqui já aparece para nós e aqui já tem a opção para fazer a criação do projeto. Porém, se esta janela não estiver mais aparecendo, você pode vir aqui pelo menu File, New, Java Project. Ele vai abrir aqui a janela para a criação do projeto. Ou você pode vir aqui por este primeiro ícone aqui de New, expandir ele. Também temos a opção aqui do Java Project, que também abriu a mesma janela. Ou uma forma que eu gosto de usar muito, que é com a tecla de atalho Ctrl N. Ela vai abrir aqui esta janela, onde vão aparecer em geral, essas pastas aqui vão estar todas fechadas aqui para você. O que você precisa fazer é localizar onde está a pasta Java, expandir ela, aqui dentro tem Java Project. Ou você poderia ter vindo aqui pesquisar, né? Bota ali as primeiras letrinhas da palavra Project, ele já traz aqui para você também. Então essas são as formas que você pode estar utilizando para abrir esta janela aqui e fazer a criação do seu primeiro projeto ou dos projetos seguintes. A lógica é a mesma, a forma de utilizar, fazer a criação do projeto é a mesma, segue o mesmo padrão. Uma vez com essa janela aqui para criar o seu projeto, vamos colocar aqui então o nome do projeto. O nome do projeto, por padrão, pelas boas práticas da programação, sempre iniciar com letra maiúscula. Então eu vou colocar aqui como aula lógica. Posso colocar espaço aqui no meio? Deixei espaço, ele permitiu, não apresentou nenhum erro aqui em cima, então ele também permite que o nome do projeto tenha espaço. Eu, por padrão, gosto de deixar sempre sem espaço, porque depois quando você cria o nome das classes, pacotes, tudo mais, você também acaba não utilizando espaço. Então, por padrão, eu acabo deixando sem espaço. O que temos mais aqui é que podemos estar aqui trocando a versão do Java. Eu vou deixar aqui o meu com o Java 22, que foi o que veio quando eu instalei o Eclipse. Outra coisa importante de perceber aqui é que algumas vezes você vai encontrar essa parte aqui do módulo com essa caixa aqui assinalada, marcada, né, para ele criar este módulo. Eu gosto, por padrão, principalmente quando eu estou trabalhando com a parte de lógica, para não interferir na hora da execução do programa, eu desmarco essa caixa. Então, eu só venho aqui, coloco o nome do meu projeto e deixo desmarcada essa caixinha de módulo e finalizo aqui a criação do meu projeto. Tenho aqui, então, o meu projeto Aula Lógica criado. Aqui no nome do nosso projeto,
Se expandirmos aqui na seta, você vai ver que aqui dentro nós possuímos o JRE, que são as bibliotecas do Java, que já vem aqui instalado, né? Então, todas essas bibliotecas a gente já consegue ter acesso direto. Algumas vezes você vai precisar instalar algum plugin novo para poder fazer a utilização, mas porque a gente vai utilizar agora para essas aulas de lógica, aqui já está completo. E aqui esta pasta SRC, que é a pasta Source, dentro dessa pasta é o local onde vão ficar todos os nossos arquivos .java, que é o que vamos codificar aqui nessa área. Então, tudo que a gente criar, desde pacote, classe, ele vai ficar organizado dentro desta pasta aqui. Só ajeitei um pouquinho aqui, diminuí o tamanho aqui do meu espaçamento aqui de tela. Agora aqui, uma vez com a nossa pasta SRC selecionada, eu vou criar agora uma classe. Aqui no Java, além do projeto, nós precisamos de ter a classe, para que essa classe ela tenha um método main, que é o método principal, e é ele que vai startar, é ele que vai fazer com que o nosso programa funcione. Então, como vamos trabalhar com lógica, nós vamos trabalhar com várias classes aqui dentro do nosso, nós vamos criar um pacote, é claro, dentro do programa, e vamos criando para cada atividade uma classe nova, e essa classe sempre vai ter um método main, para que a gente possa estar executando, testando ela. Como que eu faço a criação, então, de uma classe? Para criar uma classe é muito semelhante como a gente fez com o projeto. Eu posso vir pelo menu File, aqui no New, e vir aqui e selecionar Class. Posso vir aqui pelo atalho aqui do New. Opa, sem abrir aqui a caixinha primeiro, só vindo aqui no New, podemos aqui expandir e ele vai ter também aqui a opção de Class. Eu posso colocar, né, o meu atalho Ctrl N, ele vai ter a opção de Class aqui dentro. Se não estiver aparecendo, vamos fechar aqui alguns desses pacotes aqui e vamos digitar aqui Class. Ele já mostra para a gente aqui a opção de Class. A forma que eu prefiro criar classes, que eu acho muito mais fácil, mais prático, é pelo ícone que tem aqui na barra de ferramentas. Esse ícone aqui abre já a janela para a criação da classe. Boa prática de programação. Nome de classe sempre iniciar com letra maiúscula. Então, minha primeira classe. Percebam que eu não deixei espaços entre o nome. Se por um acaso eu vier deixar espaço, o Java já vai, né, a IDE, no caso, já vai criticar aqui, dizendo que esse nome não é válido. Então, nome sem espaço. E outra coisa legal aqui é já pegar e colocar, né, um nome para o nosso pacote. Que pacote vai ficar aqui organizado dentro do meu projeto, essa minha classe, minha primeira classe? Eu vou criar um pacote chamado Aula 01. Outra coisa importante que já podemos fazer aqui na hora da criação da classe é marcar esta caixa aqui, que já vamos criar um método main, que é o método principal de um programa em Java. É um método que vai fazer startar, que vai fazer iniciar, rodar o nosso programa. Clicando aqui em Finish, eu tenho aqui então a minha primeira classe dentro do pacote Aula 01 com o método main já criado. Se por um acaso você esquecer de marcar essa opção da criação do método main, né, criei ali a minha classe e esqueci de marcar aquela caixinha com o método main. Basta você digitar aqui dentro do corpo da classe a palavra reservada main, Ctrl, barra de espaço, ele já vai ter aqui o nosso autocomplete, que ele vai mostrar aqui que está criando o nosso método main. Clicando, aqui está o nosso método main. Lembrando que tudo que nós formos fazer dentro das aulas de lógica, vamos ter que programar aqui dentro desse espaço do método main, entre este abre e fecha chaves do método. Ele é o delimitador do método, então aqui dentro nós vamos ter o corpo do método. Tudo que formos escrever vai ser aqui dentro. Agora que já criamos a nossa classe, dê uma olhadinha aqui como ficou a estrutura do nosso programa. Nós temos aqui o projeto Aula Lógica. Dentro dele, nós temos as bibliotecas Java, a pasta SRC, e aqui nós declaramos um pacote chamado Aula 1 e dentro dele está a nossa classe chamada Minha Primeira Classe. Agora vamos conhecer dois conceitos importantes que vão fazer parte do seu estudo de lógica: o que vem a ser variável e o que vem a ser constante. A variável é um espaço em memória aonde vamos guardar valores que podem sofrer alterações no decorrer do nosso projeto.
Já a constante, ela vai receber um valor já pré-determinado, um valor fixo, e ele não pode ser alterado no decorrer do nosso projeto. Em Java, temos 8 tipos primitivos para declarar variáveis. Para guardar números inteiros, nós temos o byte, short, int e long. Para guardar números com casas decimais ou ponto flutuante, ou podemos dizer número com vírgula, nós temos o float e o double. Para guardar caractere, ou seja, um único valor, uma única letra, um único número, nós temos o tipo char. E para guardar valores lógicos, nós temos o boolean. Ele aceita valores do tipo true ou false. Para nossas atividades aqui de lógica, nós vamos trabalhar para guardar números inteiros, o int. Para guardar números com vírgula, com casas decimais ou ponto flutuante, vamos utilizar o double. Vamos utilizar o char para quando queremos trabalhar, manipular apenas uma única letra, um único caractere. Vamos utilizar o boolean para poder guardar valores lógicos do tipo true ou false. E vamos também utilizar uma classe para poder guardar palavras, frases ou a junção de palavras e números. Estamos falando da classe string. Essa classe, então, ela consegue manipular uma cadeia de caracteres. Vamos ver agora alguns exemplos de como declarar variáveis utilizando apenas os tipos que realmente vamos utilizar aqui nas aulas de lógica. Vou iniciar aqui colocando um comentário dentro do meu código. Eu utilizo, então, barra, barra. Esta linha aqui que inicia com barra, barra, ela diz para o meu Java que esta linha de código ela não vai ser executada. Ela vai servir somente para pôr realmente um comentário, uma mensagem para quem estiver lendo depois esse código. Então, eu vou colocar aqui variável. Como que eu declaro uma variável? A variável ela sempre vai precisar ter um tipo, que são os tipos primitivos que a gente acabou de ver, e vai possuir um nome. E eu posso ou não atribuir valor para essa variável. O sinal de igual é um sinal de atribuição. Eu estou dizendo que aquela variável vai receber um determinado valor. Então, se eu tiver que colocar o sinal de igual, na sequência eu colocaria, então, um valor para a minha variável. E vou encerrar com ponto e vírgula. Eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, que ele vai receber, então, um valor que vai ser um valor inteiro. O que poderia ser um valor inteiro aqui na nossa programação? Poderia ser a idade de uma pessoa, por exemplo. Então, eu vou declarar o tipo, que vai ser int, e o nome da variável, idade. É muito importante que a gente sempre coloque o nome da variável relacionado com o valor do que ela vai estar recebendo. Isso facilita para que outras pessoas entendam o seu código. Eu posso depois, em algum momento, não necessariamente já na linha seguinte, em algum momento do meu código, eu posso estar atribuindo valor para essa variável. Então, eu vou chamar ela, idade, e vou dizer que ela recebe um valor, 18, por exemplo. Esse sinal de igual não é igualdade, é um sinal de atribuição. Eu estou dizendo que a variável idade está recebendo o valor 18. Agora vamos declarar uma variável que recebe valores que possuem casas decimais, que possuem vírgula. Então eu vou declarar aqui um double, uma variável do tipo double, então eu vou dizer que ela vai ser salário, o nome da minha variável, então ela vai estar recebendo o valor de um salário. E eu já vou agora diretamente colocar já um valor para essa variável. Eu já posso estar declarando a variável e seu valor. E vou colocar aqui o valor 1.500. Nesse caso aqui, eu não vou usar vírgula, porque aqui a IDE não vai entender que vírgula é um double. Para que ele entenda que é um double, eu vou ter que usar ponto. Vou botar então aqui ponto 0. Não preciso colocar 00, porque simplesmente botar ponto e uma casa decimal, ele já entende que eu estou falando de um número com casas decimais. Ah, mas eu quero colocar aqui mais um 0. Pode colocar sem problema algum, não vai dar erro. Agora eu vou fazer um exemplo utilizando o tipo char, que é aquele tipo que recebe apenas um caractere. Aonde usamos isso dentro da programação? Podemos usar o char, por exemplo, se eu quisesse colocar uma opção para a pessoa digitar S para continuar e N para parar, seria o nosso sim ou não. Então eu declararia aqui como char, vou chamar de opção. Uma outra observação já importante para falar aqui, quando declaramos variáveis, não utilizamos cedilha nem acentuação. Simplesmente vai ficar dessa forma, sem acento algum.
Se colocar acentuação, algumas vezes ele pode aceitar, porém pode gerar erro futuro. Então, preferivelmente não coloque acentuação no nome das suas variáveis. Então, eu tenho o char opção, que ele vai receber, por exemplo, o sim, o nosso S. Outro problema aqui, coloquei apenas o S, ele está apresentando um erro. O que ele está querendo dizer aqui? Qual é esse erro? Ele está dizendo que, quando eu trabalho com um char, para ele saber que eu estou falando de um valor do tipo char, né, para o nosso compilador entender que isso ali é um char, eu tenho que colocar essa letra, né, esse caractere, dentro de apóstrofo, ou aspas simples, que algumas pessoas falam. Dessa forma, o nosso compilador, na hora que for executar esse código, ele vai olhar que esta opção se trata, então, de um caractere e ele é do tipo char. Depois eu vou falar sobre cadeia de caracteres, que é uma classe, daí é um pouquinho diferente, tá? O outro tipo que nós vimos e vamos trabalhar aqui dentro da parte da lógica é realmente o que vai receber um valor lógico. Quando eu quero perguntar, por exemplo, está chovendo? Sim ou não? Né? Verdadeiro ou falso? Então eu vou utilizar aqui um boolean, um tipo booleano que a gente chama. Então eu vou botar aqui boolean e vou perguntar aqui, está chovendo. E esse estar chovendo aqui, ele não vai receber, por exemplo, um S de sim. Eu não vou poder dizer, né, se está chovendo é sim ou não. Como eu falei para vocês, ele só recebe dois valores, ou é true ou é false. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, true. Então aqui ele entende que este verdadeiro está dizendo que dentro da minha variável está chovendo, ele está dizendo sim, está chovendo. Ele marcou como verdadeiro. E agora, imagine que você quer colocar, por exemplo, o nome de uma pessoa. Eu não vou poder colocar o nome de uma pessoa como um char, porque o char só recebe apenas um único caractere. Nesse caso, o nome de uma pessoa, a gente diz que ele está recebendo uma cadeia de caracteres. Ou, por exemplo, eu quero uma variável para guardar o endereço, que ele vai receber o nome da rua e o número da casa. Então, isso eu não consigo guardar dentro de um char. Para isso, o Java tem uma classe específica chamada string. Como estou falando de uma classe, e eu falei para vocês que as classes a gente sempre declara aqui dentro do Java, iniciando ela com letra maiúscula, essa string, esse tipo string, né, a variável do tipo string, ela também vai ter que começar com letra maiúscula. Então eu vou colocar aqui string, iniciando com letra maiúscula, e eu quero que ele receba o nome de uma pessoa. Por exemplo, o meu nome, Cláudia, inclusive tem acento. Eu falei que para variável a gente não pode utilizar acento. Quando a gente vai colocar, atribuir variáveis do tipo string, ali dentro sim pode ser colocada acentuação, cedilha, não vai ter problema algum. Percebo que aqui essa variável ela está criticando, não é por conta da acentuação, mas sim porque quando eu vou declarar uma variável do tipo string, eu tenho que colocar ela entre aspas. Percebo que aqui na documentação ele até está já mostrando um modelo, né, um exemplo para nós. String str está recebendo ABC entre aspas, ou aspas duplas, como algumas pessoas chamam. Então, vou colocar aqui o Cláudia entre aspas. E outro ponto muito importante, percebo que toda linha que eu estou colocando aqui na minha codificação, eu sempre finalizo com ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula é importante dentro da nossa linguagem Java. Se eu tirar, por exemplo, ponto e vírgula aqui, percebam que ele já está criticando para nós. Então, ele está dizendo aqui que tem um erro de sintaxe e está pedindo para inserir um ponto e vírgula. Então, muitas vezes a IDE já vai ajudar você a corrigir esses pequenos erros. Então, falamos até o momento sobre as variáveis. Se você ficou com alguma dúvida relacionada a variáveis, não esqueça de colocar ali nos comentários que eu apresento novos exemplos se tiver essa necessidade. Falamos de variável, agora vamos falar da constante. Como que eu declaro uma constante? A única coisa que vai mudar de uma variável para uma constante é uma palavrinha reservada que colocamos antes da declaração do tipo dessa variável, que ela vai deixar de ser variável e vai ser uma constante. Vamos dizer que eu quero colocar aqui, eu quero estabelecer que a cidade para o meu sistema, ele sempre vai ter que aceitar o nome da cidade como Blumenau. Então eu teria aqui uma string, porque eu vou colocar um nome maior, né, não é apenas um caractere, cidade, e ele vai receber então aqui o nome de Blumenau, ponto e vírgula no final. Se eu deixar dessa forma,
eu estou declarando apenas mais uma variável. Em algum momento eu posso vir aqui e dizer que esta cidade agora vai ser Rio de Janeiro, por exemplo. Perfeito, sem problema algum eu consigo estar fazendo essa alteração. Mas eu estou dizendo que esta cidade eu quero que ela se torne uma constante, eu não quero que modifique este valor. Para não modificar o valor, para que o Java entenda que eu estou falando de uma constante, antes do tipo da variável eu coloco a palavra reservada final. Dessa forma eu estou dizendo que este atributo aqui, agora ele não é mais variável, ele é constante. Percebo que na sequência ele já apresentou aqui um erro. E ele está dizendo aqui, ó, ou eu vou ter que remover, né, o modificador final, né, ou vou ter que tirar essa linha de código aqui, porque não faz sentido, eu não posso alterar uma constante. Nesse caso aqui, então, eu só vou deixar comentado esse código e vou colocar aqui uma complementação aqui desse meu comentário. Eu vou dizer para vocês aqui que não podemos alterar o valor de uma constante. Beleza, então, gente? Ficamos, então, por aqui. Se ficou alguma dúvida relacionada com o conteúdo do que eu passei até então, coloquem aí nos comentários, digam o que vocês acharam dessa aula, se está sendo fácil de entender, se eu preciso trazer mais exemplos. Conforme vocês vão me passando esse feedback, eu consigo estar melhorando cada vez mais os nossos vídeos, as nossas aulas. Se você gostou, então curte aí o vídeo, compartilha e não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!